é quando os cônjuges fazem do casamento uma oportunidade de servir um ao outro. Veja, um casamento, para dar certo, ele precisa existir esse fator de um ao outro ver como uma oportunidade de poder servir, não como uma obrigação em todas as áreas. Às vezes, um realmente tem a característica de servir, o outro, às vezes, tem a característica de receber. É a minha característica, pastor. Mas o desafio maior, você tem que também servir. Servir. Aí o casamento significa a união de forças, de zelo, de cuidado, em prol de uma vida cristã mais refinada. O texto de Eclesiastes, capítulo 4, versos 9 e 10, bem retrata os efeitos de um casamento ideal para um servo de Deus, uma serva do Senhor. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, o seu morria. Mas ai do que estiver só, pois caindo não há outro que o levante. No casamento, no Senhor, há cuidados espirituais mútuos, orar um pelo outro, edificar a vida um do outro, ministrar na vida um do outro, e o resultado é um relacionamento inabalável. A minha esposa é mais espiritual, ela ora mais. O desafio é você, como marido, ordenador do lar, é orar, buscar a Deus, se esforçar. Isso não isenta a esposa, se o marido é mais espiritual, ora mais, dela orar e buscar a Deus, mesmo em meio aos conflitos. E finalmente, quero falar acerca da existência de alguns componentes importantes para o casamento, para que o casamento venha durar. Respeito mútuo. Respeito. Vocês entendem o que é respeito? Respeito mútuo. Respeitar a pessoa. Respeitar com palavras. Respeitar as decisões. Respeito. Às vezes as pessoas se amam, mas não se respeitam quanto deveriam. O desafio é respeito mútuo. Só há um princípio de respeito na vida familiar. É quando ambos os cônjuges aceitam-se como são. Aqui há um bom conselho, seu pastor. Não tente mudar o seu cônjuge. Você conheceu ele dessa forma. Deixe o desafio para que ele possa mudar, vendo pelo seu exemplo. Todas as vezes que você quiser mudar o seu cônjuge, você criará um grande problema. Entendendo que são diferentes, entenda, o seu cônjuge nunca será igual a você. Ele não pensará igual, ele não agirá igual, ele não caminhará do mesmo jeito. A tendência do casamento é que esses caminhos se encontrem e sigam em frente. Nós teremos características do nosso cônjuge, porque quando você anda muito com uma pessoa, é natural você pegar os prejeitos daquela pessoa. Mas você ser obrigado a fazer isso é um conflito. Entendendo que são diferentes. E essas diferenças precisam ser respeitadas. As diferenças precisam ser respeitadas. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Cada um tem uma ou mais qualidade própria. Não podemos exigir ou forçar para que outra pessoa seja parecida conosco ou tenha nossas qualidades. Se assim exigirmos, acabaremos fazendo com que ele sofra, venha sofrer. E no final, elas poderão não ser quem já eram, quem gostariam de ser, ou se tornar pessoas piores. Elas poderão não mais fazer o que fazia bem feito. Saiba respeitar as diferenças e amar as pessoas como elas são.
Isso se aplica no casamento, mas se aplica em outras áreas da vida, como na área da amizade. É bom lembrar o que ensina Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo. Aqui, maridos, nós já se aproximamos do final dessa administração. Aqui é a responsabilidade do homem, ela é bem mais. Aí daqui a pouco eu vou perguntar, você aceita? Aí você já teve o tempo de refletir daqui até lá. Porque, portanto, que fala aqui em Efésios 5:33, diz assim, portanto, vírgula, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo. Assim como você cuida de si, precisa cuidar da sua esposa. Agora vai para a sua esposa. E a esposa, trate o marido com todo respeito. Com todo respeito. Compromisso genuíno implica em uma compreensão compreensão de que um vive para o outro. Isso implica em um amor sacrificial. No casamento, o que prevalece é o amor sacrificial. Jesus deu a vida pela sua igreja, para salvar a sua igreja. Esse é o amor sacrificial. É o amor que você tem pelo seu cônjuge. Esse é o amor sacrificial. Jesus falou sobre isto, sobre esse compromisso em Mateus 19:5. Diz assim: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Preste atenção. Isso não tem mais o que falar, porque todo mundo aqui já é maduro. Mas casou, cortou o cordão umbilical da mamãe. As mães que estão aqui, atenção. Mães, depois do casamento, é parente. Família, aquela que começou. No caso de vocês que já está caminhando. Mãe e pai, agora é parente. Para você ter uma ideia. A família é daqui para frente. Então, o seu desafio é cuidar da sua família. Eu amo a minha mãe, beleza? Eu amo a sua parente, você tem que cuidar dela também, mas em segundo plano. O primeiro plano agora é a sua esposa, é o seu cônjuge. Família, ainda a gente tem bons contatos, mas o cordão umbilical tem que ser cortado. Porque às vezes, muitos casamentos têm um problema aqui, nesse ponto, onde os filhos não entenderam, as filhas não entenderam que casaram. Agora você casou, você tem uma família, porque a sua mãe e seu pai é a família deles, permanece lá na casa deles. Agora você está construindo a sua própria família. E os dois se tornarão uma só carne. O cordão umbilical é cortado aqui. Os dois se tornam uma só carne. Foi isso aí, né? Talvez. Muito obrigado, querido. Ser uma só carne não significa negar da sua personalidade ou dos direitos pessoais, mas implica em viver entre os dois um sentimento de cumplicidade, de consentimento mútuo e de consciência e de concordância e parceria. Assim, o casamento é uma realização dos dois. A boa comunicação é um outro fator muito importante. Para se comunicar é necessário ter entendimento emocional, mental e físico das diferenças entre o homem e a mulher. As mulheres, por exemplo, elas costumam falar de uma história com riquezas de detalhes. As mulheres, elas têm uma facilidade de captar tudo que tem ao seu redor. E elas sabem os mínimos detalhes.
Acho que quando tem aqueles brindes debaixo das cadeiras, as mulheres já sabem onde é que está, porque compreendem os mínimos detalhes. Os homens não. Os homens são objetivos. Eles não ligam muito para os detalhes. Como foi, meu bem? Foi ótimo. Já falou tudo. As mulheres ficam esperando o final da história. O homem já começou e terminou a história. As mulheres são mais emocionais e os homens racionais. Problemas e diferenças na convivência e comunicação são resolvidos através do perdão. Em Efésios capítulo 4, verso 32, diz: sejam bondosos e compassivos. Sejam bondosos e compassivos. Ter paciência, longanimidade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Concluindo, o cidadão Stephen Brown ensina que existem algumas palavras que salvam um relacionamento. De tudo que eu falei, grave essas palavras. No dia da questão que tiver que resolver, no dia daquela discussão básica que às vezes acontece, talvez essas frases salvem o seu casamento. Eu estava errado. Isso se trata de perdão. Desculpe, eu amo você. Isso se refere à reafirmação do compromisso de amar. O outro famoso pregador, Billy Graham, costumava dizer: o perfeito casamento é a união de três pessoas: o homem, uma mulher e Deus. Isto é o que importa. Isso é o que torna o casamento santo. Fé em Cristo é o mais importante de todos os princípios na construção de um lar feliz. Amém? Amém. Vocês entenderam até aqui? Tem alguma questão que não concorda? Então pega suas alianças, que nós vamos orar por elas. Agora chega um momento de bastante paciência e calma, porque os cartógrafos vão fazer o papel deles agora. Apresenta a aliança aí, deixa a máquina ver, deixa a máquina ver. Isso. Daqui a pouco a gente vai orar. Esperar vocês bater foto primeiro.